Vamos conversar agora a respeito da capacidade processual do órgão público. Como eu comentei com vocês, o órgão público não tem personalidade jurídica. Ele é um ente despersonalizado, porque não é pessoa física e nem jurídica. O órgão público, uma vez que emite uma vontade, faz alguma coisa, enfim, por meio dos seus agentes, vai vincular não o órgão, mas mas o ente federativo que instituiu aquele órgão público, que pode ser a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Esses sim têm personalidade jurídica de direito público para responder em um processo, por exemplo. O órgão não tem personalidade jurídica. Logo, não tem capacidade processual. Só que tem uma exceção que eu vou trazer aqui para vocês, mas antes de chegar na exceção, vamos à regra geral. Artigo 70 do Código de Processo Civil. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Assim, um veículo que foi dirigido, por um agente do Ministério da Saúde, sei lá, um veículo de vacina, atropela alguém, você não vai processar o Ministério da Saúde, você processa a União, se for um veículo, do Ministério da Saúde, não da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Então, você processa o Estado, por exemplo. Então, perceba que a regra geral é que quem é processado, quem tem capacidade processual, é o ente da pessoa jurídica em questão, ou seja, é o ente federativo que instituiu aquele órgão. Exceção. Existe uma situação excepcional em que o órgão não vai ter capacidade jurídica, não tem personalidade jurídica, ele tem personalidade judiciária para exclusivamente defender prerrogativas institucionais, desde que seja um órgão de cúpula, um órgão máximo. Vejamos, isso aqui está no artigo 82, para fins do artigo 81, parágrafo único, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código. Perceba o seguinte, olha só, são legitimados concorrentemente, ou seja, têm legitimidade para estar em um processo. Entidades e órgãos da administração pública direta, focando aqui na administração pública direta, porque é o que basicamente não tem personalidade jurídica em regra. Entidades têm capacidade processual sim, porque elas têm personalidade jurídica. Então, por isso eu te peço para focar na administração pública direta e o órgão, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos seus interesses e direitos protegidos por esse código. Então, para que um órgão da administração pública direta, que em regra não tem personalidade jurídica, logo não tem capacidade processual para ser autor ou réu em processo, para que entre na exceção e tenha personalidade judiciária e possa entrar ou ser réu em um processo, é essencial que os órgãos envolvidos sejam de cúpula da hierarquia administrativa. Quem é o órgão de cúpula na hierarquia administrativa aqui no governo estadual, Temos a Assembleia Legislativa, no âmbito do Poder Legislativo, e a governadoria, e o governo, e o governador. No âmbito municipal, temos, por exemplo, Câmara dos Vereadores e Prefeitura, órgãos de cúpula dos poderes daquele ente federativo. Imagine a situação em que Prefeitura e Câmara dos Vereadores estejam na dúvida sobre quem inicia determinado processo legislativo, o chefe do Executivo Municipal ou a Câmara dos Vereadores. Nesse caso, para defender prerrogativas próprias, suas prerrogativas, esses órgãos de cúpula podem vir a instaurar um processo no âmbito do Poder Judiciário,
quando o objetivo então for defesa de prerrogativa institucional. Logo, basicamente, para que haja capacidade processual do órgão público, não é qualquer órgão público, não é qualquer órgão público que tem capacidade judiciária, mas sim aquele de hierarquia administrativa, de cúpula, o ápice da hierarquia naquele poder, e que seja relacionado o procedimento, o processo, com base em defesa de prerrogativas institucionais, ou seja, governador e Assembleia Legislativa disputando alguma coisa, ou seja, eu que deveria iniciar a lei, e a Assembleia Legislativa, não, você não inicia lei nenhuma aqui, quem inicia sou eu. Prefeito, não, eu que deveria iniciar essa lei, né? Iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Câmara dos Vereadores, não é sua prerrogativa. Então, para defender prerrogativas, os órgãos de cúpula podem sim litigar. Ou seja, não é qualquer órgão, mas o órgão de cúpula com o objetivo de defender prerrogativas institucionais. Isso está previsto de uma forma bem explícita na súmula 525 do STJ, que estabelece o seguinte: Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, só personalidade judiciária para demandar em juízo para defender direitos institucionais. Eu trouxe aqui uma jurisprudência interessante que foi julgada em 2021 pela ministra Rosa Weber. Vamos ver juntos, né? Isso aqui eu tirei do STF. Agravo interno em mandado de segurança, falta de pressuposto processual subjetivo de existência de capacidade de ser da parte, de ser parte, perdão. Órgão agravante, desprovido de estatura constitucional, não se reveste de personalidade judiciária. Inviável conceber-se dotada de personalidade e, portanto, capacidade de ser parte, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia Pessoal. Secretaria de Coordenação e Governança é órgão de cúpula? Não, pode até estar defendendo garantia institucional, mas não é órgão de cúpula. Esses dois requisitos não são alternativos, são requisitos que se unem, ou seja, precisa ter os dois, tá? Não é uma alternativa, eles são aditivos, ou seja, ambos precisam estar juntos e não um ou outro. Basta ser órgão de hierarquia. Não é órgão de hierarquia, mas é defesa de prerrogativas, tudo bem. Não, é defesa de prerrogativa, mas ser órgão de hierarquia. E não é o caso da Secretaria de Coordenação e Governança. Voltando. À luz da jurisprudência desta Corte Suprema, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo, necessidade de defender suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar na relação processual como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam. Entendimento diverso importaria em barateamento do Instituto da Personalidade Judiciária, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos, subnúcleos e até mesmo infralegais invocarem capacidade de ser parte em processo. Eu concordo, e esvaziar o Instituto da Personalidade Judiciária, ou seja, não é qualquer órgão, são os de cúpula para fins de defesa de prerrogativas institucionais. Aqui no caso, o PROCON, olha que interessante, o PROCON a respeito de personalidade jurídica. Fiscalização do mercado consumidor para fazer cumprir determinações da legislação da defesa do consumidor, A Lei Estadual 9.192, de 95, autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação e Defesa do Consumidor, PROCON. Fica ao Poder Executivo a instituir a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, com personalidade jurídica de direito público vinculada à Secretaria do Estado de Justiça e da Cidadania, que se regerá por essa lei e por estatutos aprovados por decreto. A Fundação terá por objetivo elaborar e executar a política estadual de proteção e defesa do consumidor.
É evidente que o PROCON, quando na atuação recorrente, estava apenas exercer funções institucionais para quais fora criado, de modo que apontando ilegalidade tereré. Vamos de pegadinha para você ficar preparado? Por que o PROCON tem personalidade jurídica e pode litigar? Olha aí, fundação de proteção. A gente está diante de um órgão? Não, estamos diante de uma entidade da administração pública indireta. Então, cuidado. Ou você pode se perguntar, mas o PROCON não é órgão de cúpula, mas ele não precisa ser órgão de cúpula, ele tem personalidade jurídica própria, ela é para uma fundação, entidade, logo pertencente à administração pública indireta. Você entendeu a capacidade judiciária e que o fato de um órgão não ter personalidade jurídica, se for órgão de cúpula na defesa dos seus interesses institucionais, pode sim demandar um processo judicial para defender essa defesa, ainda que não tenha personalidade jurídica, tem personalidade judiciária e que não é qualquer órgão, são os órgãos de cúpula. E que a administração indireta, entidades, não precisam de capacidade judiciária porque ele já tem personalidade jurídica própria. Você entendeu isso? Não deixe de tirar suas dúvidas. Caso você tenha, pode escrever aqui embaixo. Vai ser um prazer responder ou mandar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC. A próxima aula é classificação dos órgãos.